Você passa muito tempo no celular? E seus filhos? Também ficam muito tempo conectados? Se você é dessas pessoas que tem passado muito tempo com o celular na mão ou os dispositivos eletrônicos, esse vídeo é para você. Fica com a gente que nós temos muita coisa para poder conversar. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Espaço das Emoções. Eu sou o Rodrigo Ferretti. E eu sou a Karina Ferretti. Seja muito, muito bem-vindo. Para você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, já deixa a sua inscrição, deixa o seu like e vamos conversar. Então, você fica muito tempo? Seus filhos ficam muito tempo no celular? Às vezes eu fico muito tempo no celular. E isso é um assunto que a gente precisa urgentemente conversar, não é verdade? É verdade. Mas na verdade não é só o celular que é o dispositivo que a gente usa. Tem a televisão, o computador, o tablet, né, o videogame, todos esses que têm telas e que a gente fica sempre conectados. O grande problema é que o fato das pessoas estarem cada vez mais conectadas nos seus dispositivos, isso daí já tem trazido uma série de transtornos e adoecimentos para as pessoas, com consequências graves até para as gerações mais novas. Então é sobre isso que vale muito a pena a gente compreender o que está acontecendo na atualidade. Tem dois transtornos que têm acontecido mais frequentemente e que a gente já começa a ver mais. Um se chama demência digital, o outro se chama nomofobia. Você já ouviu falar sobre isso? A demência digital é o termo utilizado para as pessoas que, hiperconectadas, têm perdido a capacidade de se utilizarem da sua memória e da sua capacidade de aprendizagem, em detrimento, em função do uso excessivo dos dispositivos eletrônicos. Porque, por exemplo, hoje em dia, para a gente fazer uma conta, a gente não faz mais esforço mental. A gente já vai lá, pega o celular e soma 2 mais 5. E isso vai prejudicando muito a nossa capacidade de raciocinar. Questão de memorização, a gente não fica mais preocupado em memorizar número de telefone, memorizar nomes, memorizar coisas pequenas do nosso dia a dia, porque tá tudo aqui. Mas, e aí? E um dia que a gente tá na rua e acaba a bateria, a gente precisa ligar pra alguém e não sabe o número da pessoa, isso dá uma ansiedade. E tem um outro problema que é exatamente o da pessoa de repente não poder estar conectada. O sinal não está pegando, a bateria está acabando, os dados do celular estão acabando também e a pessoa vai entrando num estado de ansiedade, de desespero. Isso daí também tem nome e se chama nomofobia. É o medo de ficar sem o celular, de ficar desconectado, de não estar acessando o tempo todo. Porque as pessoas ficam muito tempo conectadas. As pessoas acabam criando um condicionamento de toda hora verificarem nas redes sociais se tem like, se tem view, se tem mais inscritos. Porque é interessante, todo mundo gosta de que os outros gostem da gente. As pessoas gostam de serem bem vistas, de serem queridas. Tudo bem, isso bem é natural. Só que hoje em dia, com a questão das redes sociais, as pessoas elas não querem mais serem queridas por um grupo de pessoas. Elas querem ser queridas por milhares ou milhões de seguidores. Então, as coisas mudaram muito. É porque cada vez que a pessoa vai lá e vê que tem um like, que tem um comentário, que aumentou o número de seguidores na sua rede social, isso aí dá uma descarga de dopamina no seu cérebro. Ou seja, é uma gratificação quase que instantânea. Só que isso daí é o mundo virtual, não é bem o mundo real. Começa a reparar assim, o que acontece com você quando você recebe uma curtida, quando você recebe um comentário na sua rede social, o que isso gera no seu corpo, né? Começa a reparar, porque é muito importante a gente começar a observar, se observar, pra gente perceber que a gente não tá fora disso. Às vezes
As pessoas têm o costume de falar, mas comigo isso não é assim, eu sou controlado e tudo mais. Só que aí ela não percebe que ela tá tão envolvida com aquilo ali que ela também faz parte dessa estatística aí de pessoas que estão viciadas, que não conseguem mais ficar sem o celular, que ficam todo o tempo verificando as redes sociais. Então, as pessoas postam na rede social e ficam lá observando, nossa, quem curtiu, quantas que foram, já tem quase 10 minutos e tiveram poucas curtidas e por aí vai. E isso daí, então, vai gerando algumas outras consequências. E um grande problema que tem acontecido com essa nova geração é que, desde a infância, tem tido um excessivo tempo de contato com os celulares. Então, quando a gente pergunta para os jovens, para os adolescentes, eles, em média, têm ficado 8, 9, 10 horas ou mais conectados. E aí, então, dá para entender o tanto de problemas que vão surgir a partir daí. Vocês sabiam que a média que as crianças pequenas ficam é de 5 a 6 horas por dia? Muitas crianças que eu conheço, de muitos pais que eu converso, falam que a criança fica essa média por dia. Agora você pensa uma questão de criança que precisa movimentar, que precisa correr, que precisa gastar energia, que precisa brincar livremente, ficar o tempo todo, 6 horas por dia sentada no celular ou na televisão, né, vendo televisão ou no tablet, recebendo informação e não gastando energia, não movimentando, não explorando. E outra, que está me preocupando muito, estou vendo crianças de 6 anos, 7 anos assim, ó, mexendo no celular com Problema de cifose. Já está prejudicando a coluna. Gente, pelo amor de Deus, os pais que veem criança assim têm que imediatamente consertar a postura da criança, porque ela está em processo de formação, o corpo, até o adolescente, né? O corpo está crescendo, está se desenvolvendo e está se desenvolvendo assim, com uma curvatura da coluna tão grande. Pensa o prejuízo que não vai ser a longo prazo. E as pessoas estão passando despercebido, como se essa posição aqui fosse normal para o nosso corpo, né? Olha que terrível. Como, desde a infância, as pessoas ficam muito tempo conectadas, elas não fazem atividade física, não se movimentam, não gastam energia, se socializam muito menos. As pessoas têm passado mais tempo com seus dispositivos do que propriamente tendo contato com gente, com pessoas. Então isso daí tem sido um problema grave, a dificuldade de socializar-se. E já tem se percebido que essa geração mais recente, ao contrário das anteriores, no caso dos adolescentes, por exemplo, os adolescentes de antigamente, de antes das gerações anteriores, queriam passar menos tempo com os pais, fazendo programas com outros adolescentes, com as suas turmas. Mas o que acontece é que os adolescentes agora têm estado cada vez mais dependentes. Eles saem muito mais com os pais do que das gerações anteriores. Ou seja, na verdade tem tido uma dependência gigante em relação a esses pais. Não tem sido desenvolvida uma autonomia para darem conta de lidarem com as questões da vida. Porque pensa bem, a pessoa que fica muito tempo só recebendo, ela não vai desenvolvendo a sua capacidade de comunicação, não vai desenvolvendo a sua linguagem, não vai desenvolvendo essas habilidades de relacionamento. E aí tem outras questões, tem muitas questões por detrás. As pessoas, por exemplo, que vão ver vídeos e aceleram o tempo do vídeo e veem vídeo com velocidade de 2.0 acelerado, na hora que vão conversar com uma pessoa não tem a menor paciência de conversar com a pessoa, porque as pessoas não falam aceleradas. As pessoas são mais lentas, elas param para processar, param para pensar. E aí vai prejudicando esse contato. Então, esse contato que vai deixando de existir, ele vai deixando de existir por diversas questões. O importante disso é da gente, já no período da infância, tomar toda uma série de cuidados para que quando os filhos chegarem na adolescência, eles não cheguem com esses sintomas. Então, olha só, os adolescentes ficam muito tempo conectados, saem menos, interagem menos presencialmente com os amigos, passam muito mais tempo com os pais, têm se queixado de sentimentos de solidão,
de que a vida, que eles são imprestáveis, que eles não sabem viver a vida. E com isso, um aumento grande do número de casos de depressão e mesmo de suicídio. Então isso daí é alarmante. Tem um paciente que eu atendi alguns anos atrás, que ele foi para a terapia em função de estar com depressão, uma depressão grave e um risco de suicídio. Ele já havia tentado suicídio. Qual que havia sido a questão? Ele passava cerca de 10 horas do dia a 12 horas do dia conectado em um jogo que se chamava Second Life. E o Second Life era uma outra vida. Ele que tinha uma personalidade extremamente tímida, introvertida, com grandes dificuldades de interagir com as pessoas, no jogo ele criou um personagem que conseguia interagir, trabalhar, e ele então no jogo conseguiu se casar com uma garota. E eles então, durante alguns meses, assumiram o papel no jogo de estarem casados. Até que um dia a garota foi e falou que não queria mais. E aí então o fato da separação no jogo fez com que ele, com um ego tão frágil, não desse conta de lidar com isso daí. Então entrou numa depressão grave, não comia, não queria fazer mais nada, pensava em suicídio. Então olha o ponto que as pessoas chegam. A gente precisa lembrar que a tecnologia é maravilhosa, ela ajuda muito a gente, ela trouxe muitos benefícios. Só que por questões de imaturidade, por questões emocionais não trabalhadas, as pessoas estão colocando no celular, principalmente no celular hoje em dia, né, no smartphone, na internet, a dependência emocional, colocando nisso uma relação afetiva. E isso vai gerando muitos problemas, muitas questões. A gente precisa saber utilizar essa tecnologia ao nosso favor. A gente que tem que controlar, e não a tecnologia controlar a gente. A internet deu a possibilidade de hoje em dia você poder aprender qualquer coisa usando o seu celular. Então, qualquer tema que você quiser estudar e aprender, você tem grandes facilidades ali. A comunicação com as pessoas também ficou muito mais fácil. Então, isso daí é um lado bom da internet. Também não tem problema da questão das redes sociais. A questão é sempre o excesso. E a gente também tem que pensar que a questão da nossa comunicação está ficando muito prejudicada porque a comunicação está sendo muito rápida, muito abreviada, e isso está emburrecendo a gente. Então, um exercício aqui já de uma proposta que a gente pode trazer aqui é que quando você for digitar, digite as palavras inteiras. A gente não pode ter preguiça de digitar, preguiça de falar, preguiça, porque isso vai deixando a gente mais refém de uma comunicação cada vez mais pobre, e a gente vai ficando com um raciocínio mais prejudicado, e a gente vai perdendo a nossa capacidade de inteligência. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser mais inteligente usando a tecnologia a nosso favor, né? Então, olha só, a gente já falou aqui dessa questão das consequências do uso exagerado da tecnologia, das consequências para os adolescentes, para as crianças, né? E aí, se você é adolescente que está vendo esse vídeo, fica atento às nossas dicas aqui. E você que é pai e você que é mãe também, que vocês têm um papel fundamental na questão do uso dessas crianças e desses adolescentes, um uso saudável. Então vamos pensar aí. Quais que seriam então as propostas de solução para a gente poder lidar com isso? Primeiro tem que entender do fundo do coração que o uso da tecnologia tem que ser saudável. Então, a primeira coisa é o exemplo. Não adianta você falar que seu filho não pode usar se você tá lá assim o tempo todo. Se você tá do lado do seu filho tá aqui, você tá aqui, não é?
E você tá aqui no celular, sabe? E o seu filho querendo brincar, querendo conversar com você, o seu filho adolescente tá lá do seu lado. E você tá aqui. Então, o exemplo é a primeira dica. É a gente pensar, né, na questão do respeito em relação ao outro ser humano. Quando você está conversando com alguém, dar atenção é algo essencial. É muito chato você conversar com alguém, a pessoa falando com você e você lá digitando, teclando, sem dar a mínima atenção. Ainda mais se for alguém importante para você. Justamente. E olha, só um parênteses aqui pra gente falar das relações, como elas mudaram tanto, que as pessoas pensam que você visualizar e não responder não tem problema. Como assim? É a mesma coisa de você estar conversando com a pessoa aqui e deixar ela no vácuo, não responder. Ela pergunta e você não responde. Então as relações estão ficando muito superficiais, né? Então a gente precisa fazer o uso da tecnologia, do WhatsApp, da conversa, como se a gente estivesse relacionando aqui, dando a mesma importância, a mesma profundidade, entende? A gente não pode achar que só porque está pelo telefone a pessoa não vai sentir o jeito que a gente fala, se deixar ela visualizar e não responder, e ficar dias sem falar com ela, né? Ela sente do mesmo jeito. Já que as pessoas têm feito menos atividade física, saia mais, movimente o corpo, faça atividade física, desenvolva suas habilidades motoras. E se você tem filhos, ensine os seus filhos a brincar. As crianças passam tanto tempo no touchscreen, no touch, que elas não sabem brincar. Você dá um brinquedo para elas, o que eu faço com isso? Então brinca, ensina. A criança, ela sabe brincar livre, sabe? Qualquer criança, assim, se você deixar ela livre para brincar, levar ela para uma praça, levar ela para um lugar que tem a natureza, sabe? Ela vai se soltar, ela vai se conectar com a natureza infantil dela. Então leve seus filhos pequenos para a praça, deixa eles descalços, em conexão com a natureza. Essa conexão faz muita falta para essas crianças, elas precisam disso. E quem vai proporcionar isso para elas são vocês, pais. Lembre-se que para ela isso é muito importante. E seu filho é adolescente, se você aí tá vendo a gente adolescente, pensa em questão de longo prazo, sabe? No início vai ser mais difícil mesmo o adolescente querer sair, porque já tá viciado naquilo. O corpo já tá muito sedentário, já acostumou naquela paradeza toda, né? Mas então tem que fazer um esforço, começar a sair, sabe? Pensa o que você gosta de fazer, qualquer esporte que seja, uma caminhada, uma corrida, jogar bola, qualquer coisa que o corpo, ele vai produzir essa dopamina que o celular dá imediatamente, mas ele vai produzir de uma forma mais natural e a longo prazo isso vai ser muito, muito bom. E mais, pra você que é mãe e pai aí, criança pequena, até 2 anos, não podem ter contato com as crianças. Infelizmente, a gente sabe como que isso facilita a vida dos pais, facilita a rotina. É mais fácil o pai dar o celular na mão do menino e ele fica lá quietinho, né? Mas está causando sérios prejuízos para essas crianças. E crianças acima de 2 anos só podem ficar até 1 hora por dia, de 2 a 5 anos. Gente, 1 hora por dia. Quando a gente fala isso com os pais, eles ficam, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas aí a gente vai, aos poucos, substituindo as atividades. Se a gente ensina a criança a brincar, dá brinquedos para ela, pedagógicos, digamos assim, né? Estimula e mostra que aquilo é legal, aos poucos ela vai deixando as telas para poder brincar mais. Então, olha só. Antes de 2 anos, não é para usar dispositivos. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. Mas acima de 5 anos também, a gente não deve pensar em períodos muito longos, não. 1 a 2 horas por dia, mesmo para quem é adulto. Então, utilizar aqueles aplicativos que mostram quantas horas você tem ficado por dia no celular vai te dar uma boa noção do tempo que você tem gastado com os dispositivos e as possíveis consequências disso para o seu corpo e para o seu psiquismo. Então, gente, a gente sabe que são muitas informações, que tem coisas que assustam mesmo, que quando você vai pensar na rotina, às vezes parece inviável de colocar na rotina, né? Mas lembre-se,
que a vida, ela não é só hoje, não é só no momento de agora. Tudo que a gente faz agora vai ter uma consequência depois. Então pense, qual é o filho que você quer conviver no futuro? Com qual adolescente você quer conviver no futuro? Com qual adulto você quer conviver no futuro? Como que você quer que seja a saúde dele, saúde física, emocional, mental? E lembra que tudo que você vai encontrar no futuro tem hoje como causa. Então a gente tem que, mesmo que seja um pouco pesado, né, assim, de pensar que a gente, nossa, poxa, eu tô errando, nossa, eu não tô fazendo certo, mas tá tudo bem. A gente tá aqui para perceber que a gente tá se equivocando em algumas coisas e começar a fazer uma mudança de melhora. Agora não se engane, a partir do momento que você começar a fazer uma mudança para melhor, você vai perceber como isso é bom, como é agradável, como seu filho vai agradecer, como ele vai ser uma criança mais feliz, mais produtiva, mais disposta, mais. Né? Se você está vindo no nosso canal pela primeira vez e gostou do conteúdo, vai lá, assina o canal, ativa as notificações. Se esse conteúdo você pensa que pode ser interessante para outras pessoas, compartilha. A gente conta com você e vamos assim, né, gente? Vamos espalhar esse espaço das emoções para todo mundo, porque todos temos emoções e todos temos que aprender a lidar com elas. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.